9 horas, né? Então está a nossa hora de dar início ao nosso amanhecer com Cristo. Bom dia, Aline. E então, para darmos início, como sempre, nas nossas atividades espíritas, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais, de estudarmos e compreendermos os ensinamentos trazidos pelos espíritos amigos, a fim de que possamos interiorizar esses conhecimentos e aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. Que nós tenhamos a nossa percepção aguçada para termos uma melhor compreensão. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, nós vamos começar, né, o estudo hoje nós estamos iniciando o estudo do livro Parnaso de Além Túmulo. Então, a gente pode se perguntar, né, mas por que estudar um livro tão antigo, né? Parnaso de Além Túmulo foi publicado pela primeira vez, né, a primeira edição saiu no dia 9 de julho de 1932. Mas esse livro é importante nós estudarmos para compreendermos que é um livro de poesias, né? Mas justamente, como muitas vezes muitas pessoas dizem que não gostam de poesia, ou que não entendem poesia, que ou acreditam que a gente pode extrair maiores conhecimentos de mensagens escritas em prosa. Mas, na verdade, as poesias nos trazem muitas lições que fazem com que a gente possa compreender também, bastante que a gente preste atenção na nossa leitura, naquilo que nós estamos lendo, porque às vezes a poesia tem algumas licenças poéticas, né, que então é escrita invertida, alguma palavra não muito conhecida para poder fazer a rima, mas é importante também nós nos apropriarmos desse tipo de leitura, que inclusive, segundo a Janete Guimarães, né, a leitura da poesia em voz alta também auxilia ao nosso cérebro, ao desenvolvimento do nosso cérebro. E é importante nós desenvolvermos também essa sensibilidade para o ritmo da poesia e para compreendermos a mensagem que ela nos traz. Agora, por que a poesia deste livro? Parnaso de Além Túmulo, talvez provavelmente vocês já sabem, né? Foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Até então, Chico Xavier era um desconhecido, né? Ele ainda não se sabia, né, que ele seria esse espírito evoluído que nós conhecemos agora, né, que nós sabemos, né, que nós sabemos que está da importância dele, né? Bom dia, Zilda. Mas lá em 1932 ele tinha 22 anos. Desculpa. Então, quando esse livro foi preparado para ser publicado, né, em 1931, ele tinha 21 anos. Ele recebeu as mensagens todas antes dos 21 anos. Bom dia, Gladys. Então, é importante perceber o trabalho que foi colocado. E por que será que esse primeiro livro foi de poesias? Aí já entra uma questão para a gente já é uma questão de estudo, porque se nós formos pensar, a poesia não é uma coisa que se escreva com tanta facilidade, assim, o domínio da métrica, do ritmo, não é uma coisa assim fácil. Pode ser aprendida, claro, né? Pode ser estudadas as técnicas, podem ser aprendidas,
Mas a expressão, né, para colocar a expressão de forma poética, nem sempre é tão fácil assim. E se nós considerarmos que Chico Xavier, aos 21 anos, com o 4º ano primário, daquela época ainda, né? Então, ter essa possibilidade de publicar tantas poesias, e não poesias iguais, não poesias da mesma escola poética, né? Então, juntou poesias de parnasianas, poesias simbolistas, poesias românticas, realistas. Então, estilos totalmente diferentes, que inclusive o Manuel Quintão, que foi quem coordenou, quem arrumou juntou as poesias, né, organizou as poesias na forma desse livro, que era uma forma de mostrar que o Chico realmente estava transmitindo mensagens daqueles espíritos, porque seria praticamente impossível que ele conseguisse, ele que não tinha acesso muito a livros, apesar de gostar de ler, ele não tinha muito acesso aos livros, né? Bom dia, Raquel. Como que ele iria aprender aqueles estilos tão diversos e escrever na frente das pessoas, que muitas vezes ele recebia as mensagens psicografadas diante das pessoas, né, sempre diante de outras pessoas, escrevendo com aquela rapidez, né? Como que ele iria lembrar do estilo de cada um dos poetas e trazer aquilo, escrevendo rapidamente, inventando rapidamente de termos diferentes. Como ele coloca aqui, né, que tinha dias que ele não recebia nenhuma mensagem, nenhuma poesia. E tinha dias que ele recebia 3 poesias diferentes, de 3 espíritos diferentes. Então, no mesmo momento, escrever 3 estilos diferentes seria seria demais, né, assim, para acreditar que era ele que estava escrevendo. Bom dia, Maurício. Então, esse livro, né, veio para provar, né, da forma como ele veio para provar na mediunidade do Chico, que realmente ele tinha todo um trabalho na psicografia, né, na mediunidade, que aqui foi analisados, várias pessoas, estudiosos da poesia, analisaram os poemas e perceberam, né, que realmente a grande maioria dos estudiosos confirmou que aquele estilo era o estilo daquele escritor mesmo. Não havia a menor possibilidade, né, de dizer que não era, porque trazia todos os mesmos elementos que trazia naquela poesia, traziam os mesmos elementos que aquele escritor trazia enquanto estava encarnado. Então, houve algumas pessoas, alguns críticos, que disseram que não era nada daquilo, né? Que era tudo invenção, que as poesias não estavam tão de acordo como deveriam estar, mas não, na verdade, o que eles falavam, até chegaram a dizer que caso ele não fosse não fosse por mediunidade, ele deveria merecer um prêmio por conseguir imitar com tanta facilidade tantos autores, né? Então, nós vemos aqui no prefácio, que é feito por Manuel Quintão, ele mostra algumas poesias como ele coloca assim, né, que havia
escreve aqui, é ler Cassimiro de Abreu e reviver primaveras. É recitar Castro Alves e sentir espumas flutuantes. É declamar Junqueira e lembrar Morte de São João. É frasear Augusto dos Anjos e evocar Eu, que são as obras deles vivos, né? E ele mostra aqui coloca aqui uma pequena amostra das poesias que para a gente ver a diferença de estilos, né? Até a primeira é uma poesia bastante conhecida, né? Que era principalmente, bom, era bastante conhecida das pessoas, né, mais da minha faixa etária, né? Que antigamente era praticamente todos os livros de leitura de colégio, né, tinha essa poesia Meus 8 anos, né? Aquela que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E vai para frente. E aí a poesia uma das poesias do Cassimiro de Abreu, olha como olha a semelhança do ritmo e da forma, né? Ó que clarão dentro da alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Então, aí está bem visível o ritmo, a forma de escrever, a metrificação, né, o número de sílabas poéticas que tem na poesia é o mesmo, né? E então, daí ele coloca para comparar, né, por exemplo, a poesia de Junqueira Filho, como para mostrar que a diferença, né, da poesia do Cassimiro para a poesia do Junqueira. Pairava na amplidão estranho resplendor, a natureza inteira em lúcida poesia. Repousava feliz nas preces de harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. Então, o tipo de poesia, o tipo de estrofe é totalmente diferente. E daí pega Augusto dos Anjos, né? Descanso agora, víbrido das ruínas, esquece o verme, as carnes, os estrumes. Retempera-te em meio dos perfumes, cantando a luz das amplidões divinas. Deu para perceber até o tipo de palavreado que cada um utilizava, né? De Castro Alves. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então, aqui, né, nós podemos ver nessas 4 exemplos, né, de poesias que estão colocadas, de ver a espiritualidade em todas elas, né? Que está falando de coisas elevadas, né? Mas a forma de escrever, né, Augusto dos Anjos usava um palavreado mais erudito, né? O Cassimiro já era mais simples, né? Era do romantismo, né? Castro Alves também. Mas o Castro Alves também já tem outro estilo de escrever. E o estilo do Guerra Junqueira é totalmente diferente, né? Então, essa obra veio para provar, para apresentar Chico Xavier como um médium que seria, né, o grande médium aqui no Brasil. Até então, a mediunidade dele só havia desenvolvido a psicografia. Só depois que ele fez esse livro, que ele recebeu esse livro, é que ele começou a desenvolver os outros tipos de mediunidade. A vidência, a audiência. Isso ele mesmo fala aqui logo depois do prefácio, né? Ele tem uma breve biografia dele,
e daí tem aquilo que ele mesmo escreveu, né, assim, palavras minhas, né, escritas, né, pelo próprio Chico, em que ele se apresenta, né, falando, né, de que ele realmente não havia, foi toda a dificuldade, ele vinha de uma família católica, e só depois de algum tempo é que ele pôde compreender, né, teve que participar depois que a irmã dele teve um problema de obsessão, que ela foi curada da obsessão por um casal que morava também lá em Pedro Leopoldo, e que conhecia o espiritismo, né, o Perácio, e a esposa dele. E então eles que colocaram a doutrina na vida da família Xavier. E ele coloca ali, né, foi em dezembro de 1931 que ele escreveu, né, que ele estava falando, né, que até então a única mediunidade dele era essa psicografia. E depois tem uma nota da editora dizendo, né, que depois, a partir de 1931, que começou a aparecer, né, as outras manifestações. E mais um detalhe sobre esse livro, né? Depois tem mais uma palavra também na quarta edição foi colocado algumas palavras de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos, ele conheceu a primeira edição, ele estava encarnado ainda quando saiu a primeira edição do Parnaso del Túmulo. Ele leu, fez comentários no jornal que ele trabalhava, né, que ele escrevia, e ele colocou, né, que achava interessante, né, que os mortos prosseguiam com as mesmas tendências, tangendo os mesmos assuntos que ali constituíam a série de suas preocupações. Então, ele conheceu o livro encarnado, aí ele desencarnou, e na quarta edição, na sexta edição, foi colocado, então, essa fala dele, que o Chico Xavier recebeu, né, daí essa mensagem do Humberto de Campos, confirmando que aquilo que ele havia lido, realmente, depois que ele desencarnou, ele pôde comprovar ao vivo e a cores, né, a possibilidade dessa comunicação, tanto que agora ele estava se comunicando. A primeira edição contava com 60 poemas de 14 autores. Nas edições seguintes foi aumentando, até que quando chegou na sexta edição, foi fixado, né, 259 poemas de 56 poetas, que é essa edição que nós temos até hoje, que contém todos esses poetas a respeito, né, todos esses 259 poesias dos 56 poetas. Entre esses poetas, existem poetas brasileiros, existem poetas portugueses, existem poetas desconhecidos, assim, desconhecidos do público, que não tem nome, não tem nenhum nome conhecido em lugar nenhum, né? Não fizeram nome enquanto estavam aqui na Terra, mas que tem várias possibilidades, então, da gente compreender. Então, hoje era a apresentação do livro, né? Nós queríamos fazer a apresentação do livro. A partir da semana que vem, cada semana nós vamos ler e estudar a poesia de um autor. Então, tem alguns autores que têm várias poesias. No caso, a gente vai escolher uma poesia, só para que o programa não fique muito longo. Nós vamos escolher uma poesia representativa daquele autor e vamos conversar sobre isso. E aí, esperamos aí a colaboração de vocês. Legal, Aline. Se você achou o livro aí,
Então, ótimo. Então dá para acompanhar por aí, né? Dá para ir lendo, né? Uma poesia, de repente, de autor, o primeiro autor tem uma poesia só. Né? Porque nós vamos ver Abel Gomes. Ah, não, ele tem duas poesias. Depois, o segundo, depois Albérico Lobo, tem uma só. E daí, assim, Alberto de Oliveira já tem 3. E tem alguns que tem 10, 12. Então, mas a gente vai pegar uma só e vamos conversar a respeito da mensagem de cada uma dessas poesias. Espero que daí vocês colaborem também com as opiniões a respeito dos livros, né? E vamos... Então, daí hoje nós paramos por aqui. Né? Então, é esse livro histórico, né? E vamos para que a gente tenha um conhecimento a mais a respeito da doutrina, né? Que não se trata, no caso, não se trata de santificar um médium, mas mostrar realmente que naquela época em que ninguém conhecia o Chico Xavier, havia necessidade de fazer um trabalho que mostrasse que realmente era mediunidade. Né? Então, eu espero vocês a semana que vem. Quem tiver o livro, se já quiser ler as poesias, a poesia da semana que vem, que nós vamos tratar, a poesia do Abel Gomes. E vamos ver aí quanto nós temos a aprender. Bom dia, Cíntia. Vamos ver, né, então, quanto nós teremos a aprender com esses escritores, poetas. Então, é um prazer muito grande estar de volta aqui ao Amanhecer com Cristo e ter encontrado com todos vocês aqui. É a primeira poesia. Não sei se o seu livro é igual ao meu, né, Aline? Não sei se é a mesma edição. Se for a mesma edição, a poesia de Abel Gomes, Temos Jesus, é página 30. Se for igual a essa edição aqui. 30, página 30, Aline. Se for igual a esse aqui. Se não for, é a primeira poesia que tem no livro. Tá bom? Então, vamos então agradecer a Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E com o pensamento agradecido, pedimos que possamos passar um dia de paz, um dia tranquilo, um dia de certezas a respeito da espiritualidade, de que a espiritualidade amiga nunca nos abandona e sempre nos orienta a fazer aquilo que é melhor para nós, da mesma forma como Chico Xavier foi orientado, foi intuído, psicografando esse tipo de livro para comprovar a espiritualidade para aqueles que ainda não acreditavam. Então, que nossa fé possa ser renovada a cada momento em busca da paz interior. Que assim seja. Então, acabamos por aqui hoje. Esperamos vocês a semana que vem. E amanhã tem outro Amanhecer com Cristo, de outro livro, né, com um estudo de outro livro. Acho que, não sei se quem vai fazer amanhã, não lembro o nome do livro agora, mas tem tem anotado ali no início da página, ali tem anotado qual é o livro de amanhã. E espero vocês na próxima quinta-feira. Muita paz a todos